Apocalipse 1:9 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que você vê? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Até aqui, senta adorando o Senhor nessa noite. Espero que eu consiga ministrar. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Quero começar dizendo que todos os demais discípulos já haviam sido martirizados. Por intermédio do imperador Nero, milhares de cristãos pereceram.
Milhares pereceram nas arenas e em tantos outros lugares, perseguidos, arrastados pelas ruas. Queimavam como tochas para que homens importantes pudessem passear por seus jardins à noite. Como combustível era o corpo dos nossos irmãos. Nero passou. E logo na sequência, vem um outro imperador, tão terrível quanto Domiciano. E Domiciano, a história relata que ele é o segundo Nero. Ou em alguns dizem que ele é o Nero redivivo. Como se ele tivesse revivido, reencarnado. De tão brutal que era Domiciano. Um perseguidor feroz contra todos os cristãos. E logo que ele assume o Império Romano, ele procura saber onde estão os cristãos. É bem verdade que muitos dos cristãos haviam sido espalhados pelas perseguições que haviam se levantado. Entre elas, uma das piores, quando o próprio Nero põe fogo na cidade de Roma. E, por incrível que possa parecer, os 4 bairros menos atingidos eram bairros onde moravam os cristãos e os judeus. E ali Nero tem uma desculpa de ir atrás dos judeus, ir atrás dos cristãos e matá-los por completo. A ideia de Nero era fazer uma nova Roma, uma Roma remodelada, só que ninguém ia sair das suas casas, então ele teve a ideia, vamos atear fogo à cidade e colocar a culpa em alguém. Como os bairros menos atingidos foram dos cristãos, ali eles colocam culpa nos cristãos. Só que neste tempo, o único dos apóstolos que ainda estava vivo era João. Sim, o apóstolo amado. Descobriram que ele estava pastoreando em Éfeso. Pegaram João, carregaram a Roma, e lá em Roma chamaram, aleluia, aliás, João era uma celebridade, era o líder, era aquele que era considerado o cabeça, o último daqueles que tinham andado com Jesus, o que mais amava Jesus. Domiciano se babou quando ficou sabendo, convidou a todos, hoje iremos matar o último líder desta seita dos nazarenos, o último dos do caminho. Sim, ele será morto diante dos olhos. E a arena, o Coliseu romano estava lotado. Esquentaram um tacho de azeite fervendo e começaram a lançar ali vários cristãos, todos morrendo um após o outro, em agonia, em dor, em sofrimento. E no momento principal, trazem o velho apóstolo João. Não tinha como ele fugir. João é lançado dentro daquele tacho de óleo fervente. E algo surpreendente acontece. Ah, irmão, eu não sei, mas a minha cabeça começa a imaginar. Quem sabe João gritou lá de dentro: alguém aproveita e me atire o sabonete. João começou a se massagear lá dentro. Isso a Bíblia não diz, irmão, mas é a minha cabeça. Eu imagino que em algum momento João olhou e disse: uau, o Senhor está comigo. Ele deve ter botado a cabeça para fora e disse: olha, não tem como botar um pouquinho mais de lenha aí, que está começando a pegar um friozinho aqui, ó. Se eu sair gripado daqui, o culpado é vocês. Irmãos, qual foi o resultado disso? Centenas daqueles que foram para ver cristãos sendo mortos se dobraram e se converteram a esse Deus que era poderoso
aleluia, ao ponto de livrar. Isso aqui, irmão, é história. Pode procurar na história secular que você irá encontrar. Isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui está no escrito de muitos, aleluia, não só dos pais da igreja, mas na história romana. Homens que registraram a vida dos imperadores, muitos deles relataram isso aqui. Então não é uma fábula, como alguém pode dizer, está na Bíblia. Não, isso aqui nem na Bíblia está. Isso aqui são fatos históricos, relatados. Centenas se converteram. E agora, quem vai matar aquele que é imortal? Muitos gritaram, é um semideus. A cultura grega estava entranhada naquele lugar. Isso é filho de Zeus. Não, ele é um filho de um dos deuses. Ele é isso, ele é aquilo. Esse não é normal. Tu acha que alguém ousou levantar espada para aquele homem? Domiciano não sabia o que fazer. Então ele tem a ideia: lançá-lo na ilha de Pátmos. A ilha de Pátmos era uma prisão a céu aberto, onde haviam grutas e cavernas. Muitos bandidos, muitos inimigos do Império Romano estavam lá. Pessoas que eles jogavam lá para morrer, ou de fome, ou de inanição, ou de tantas privações, ou de alguma enfermidade, ou até mesmo pelos tantos animais que haviam lá naquela ilha. Ninguém tocou em João. Quando João foi deixado lá, a história já tinha chegado. Nenhum daqueles bandidos ousou tocar em João. Este era aquele que tinha amado o Senhor mais do que os outros. Afinal, João tinha sido o único dos discípulos que tinha permanecido aos pés da cruz. Todos os demais discípulos haviam fugido. Alguns ficado de longe, outros ido para bem longe. Mas a verdade é que o único que ficou lá e que acompanhou todo o sofrimento vicário do nosso Cristo naquela cruz foi o apóstolo João. Aquilo doeu em Cristo, sim, mas doeu naquele que mais amava a Jesus. Aleluia, aquele que era o único que recostava a cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração. É deste João que nós estamos falando. João amou Jesus, amou Jesus. Tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Eles não sabiam de uma coisa. E aqui tem a nossa primeira frase: amar a Jesus é também viver a segurança desse amor. Irmão, amar a Jesus é muitas coisas, mas é também viver a segurança desse amor. Não há nada mais seguro do que amá-lo. Não há nada mais seguro do que amá-lo acima de todas as coisas. João, ele não estava pensando que ele poderia ser morto por ficar aos pés da cruz. João, ele não queria negar que ele era um deles, afinal ele era um deles. Mas era apaixonado pelo amigo. O melhor amigo de Jesus estava ali. Todos os outros já haviam sido martirizados. Não é que morreram, nenhum morreu de doença, irmão. Todos foram martirizados, todos foram presos, todos foram, aleluia, mortos de maneiras cruéis, de maneiras terríveis. Mas no dia do Senhor, João dentro de uma caverna, e quem visita esta ilha, que na época pertencia à região que era da Turquia, hoje é uma ilha grega, de frente para o mar Egeu. Para você ter uma ideia, essa ilha, aquele mar era como um muro, 55 quilômetros, a distância mais curta até um outro pedaço de terra.
Quem fugiria daquele lugar? Quem conseguiria? Ah, irmão, é verdade que naquele lugar João estava. E no dia do Senhor, Jesus aparece a João. Ah, irmão, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Fazia muitos anos que Jesus e João não se encontravam. A última vez que o apóstolo João tinha visto o melhor amigo dele, ele estava sendo assunto aos céus, no dia da ascensão, no final daqueles 40 dias após, aleluia, a crucificação e a ressurreição. Por 40 dias o Senhor andou na terra, e então ele é assunto aos céus. Aquilo, indo, subindo aos céus, foi a última vez que João havia visto Jesus. Ah, que saudade era aquela, aleluia. João nunca mais tinha visto o amigo, aleluia, mas quando Jesus aparece, ah, irmão, não aparece da mesma forma que João lembrava dele. João, as últimas imagens de Jesus, talvez fossem aquelas da cruz, eu não sei, aleluia, mas o que é fato é que João jamais imaginava que o amigo iria aparecer da forma que apareceu, em glória. Sim, Jesus aparece em glória. E quando ele começa a descrever no seu livro, dá a impressão que ele começa a descrever e ele não sabia exatamente quem é que estava ali. Ele descobriu depois. Porque quando ele começa, o texto diz: olhei, virei-me para olhar, e quando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem. E daí ele começa a descrever este, que era semelhante ao Filho do Homem: vestes compridas até os pés, cinturão de ouro no peito. Sabe o que eu entendo? Jesus apareceu para João, não como aquele cordeiro indefeso que esteve na cruz, que foi imolado. Jesus apareceu para João como o leão da tribo de Judá, glorificado, poderoso. E nesta visão, aquele cinturão no peito de Jesus de ouro, aquilo simbolizava pelo menos 2 coisas. A primeira, ali, naquele momento, Jesus estava assumindo: eu sou o Rei dos Reis. Isso aqui mostrava claramente a realeza de Jesus. E notem que Jesus, enquanto ele apareceu como cordeiro, muitas vezes alguém disse: tu és o Cristo. E ele dizia: não, tu que está dizendo isso. Até mesmo diante de líderes, pouco antes de ser crucificado: tu és o Rei dos Judeus, é tu que está falando. Aleluia. Jesus nunca disse: eu sou o rei. Jesus nunca assumiu isso claramente. Mas agora, ele não vem como cordeiro, ele vem como leão. E como leão, ele assume o seu governo, ele assume o seu reinado. Antes, ele não queria assumir o governo de Israel. Mas agora, ele não vem como rei de Israel. Agora, ele vem como rei de todos os outros reis. Isto aqui é a realeza. Agora, ele governa e não é governado. Jesus, como cordeiro, ele disse: deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. Agora, César está fora da equação. Agora ele é governador. Agora ele é rei. Agora ele é Senhor. Mas outra coisa
que o cinturão de ouro me ensina. Ele vem como sacerdote. Ele revela ali o sacerdócio real. Irmão, Jesus estava mostrando para João que agora ele vinha como o sumo pastor que trabalharia pelos seus. Sim, aleluia. Quem fazia a mediação entre os homens e Deus eram os sacerdotes. Jesus estava dizendo isso. E aqui temos uma segunda frase. O cinturão de ouro representa não apenas a realeza de Jesus, como o Senhor de todos, mas também como aquele que age em favor dos seus, com toda a sua autoridade. Ele não é apenas rei, ele também é sacerdote. Ele vem como rei, ele vem com todo o seu poder. Se na primeira vinda ele veio como cordeiro, agora ele aparece ao melhor amigo como um leão. Na primeira vinda ele não queria o trono de Israel. Ele queria instaurar o seu reino. Na primeira vinda ele deixou todo o seu poder na glória com o Pai. Mas agora ele vem assumindo, aleluia, o seu reinado. Agora ele vem assumindo o seu governo. Esse Deus é aquele que quando ele vem, ele muda a história. Quando ele vem, ele muda cativeiro. Quando ele vem, ele muda casamento. Quando ele vem, ele muda a tempestade. Quando ele vem, a doença é obrigada a bater em retirada. Quando ele vem. Mas João segue descrevendo: cabelos brancos como a neve. Irmão, cabelos brancos falam de pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, pureza. Brancos como a neve, brancos como a lã branca. Jesus, ele vem declarando que ele não é apenas santo, ele é santo, santo, santo. Ele não é apenas santo, ele é santo, santo, santo. Alguém entendeu? Ele não é apenas santo, ele é santo, santo, santo. E esses cabelos brancos não falam apenas da sua pureza, falam também da sua eternidade. Irmão, aqui Jesus estava dizendo: eu sou o ancião de dias. Eu sou aquele que estava no começo. O próprio amigo João, ao descrever Jesus no capítulo 1 do evangelho que ele escreveu, ele diz: eis que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este é o ancião de dias, aquele que estava no princípio, aquele que estava lá e disse: haja e houve, aquele que fez com as próprias mãos eu e você lá no jardim. Sim, aleluia. Ele é aquele que não foi criado, mas é o criador de todas as coisas. João não estava diante de um cordeiro fragilizado. Não, ele estava diante de um que era desde o princípio. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, poderoso e em glória. E quando ele vier, irmão, aleluia, ele não virá como um cordeiro, ele virá como o leão. E a descrição não para por aqui. Olhos de fogo. Que olhar é esse? Um olhar que é capaz de queimar todo o pecado. Um olhar que é capaz de curar toda a dor.
Ah, que olhar apaixonante. Ninguém que tem olhado para Ele permanece o mesmo. Ninguém que tem olhado para Ele permanece o mesmo. Como pode alguém olhar o Senhor e não se dobrar diante dEle? Ah, que olhar. Pastora Geise hoje me contando que um ator que em determinada atração de televisão ou cinema, não sei, que interpretou o Barrabás, deram uma orientação para ele: olha, tu vai interpretar Barrabás, mas tu não olha para Jesus. E estava falando do ator que ia interpretar Jesus. Não olha para ele, senão você não vai conseguir. Resultado, diz para não fazer, né, irmão? É a mesma coisa com o filho: não encosta. É a mesma coisa que dizer faz. Aquele homem, em determinado momento, enquanto estavam filmando, contracenando, ele olhou para Jesus. E quando ele olhou para o ator, simbolizava Jesus. Ele, que era um ateu, confesso, se dobrou diante de Jesus e se converteu. E isso quem conta é ele mesmo no seu testemunho. Ninguém que tem olhado para ele. Agora tu imagina um ator olhou para um outro ator e se converteu. Ninguém que tem olhado para Jesus consegue permanecer do mesmo jeito. Ah, que olhar é esse de chama de fogo? Ah, irmão, esse olhar da chama de fogo do Senhor. Ah, tem um louvor que nós cantamos aqui: fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Ah, que olhar é esse? Queimou todos os outros amores. Que olhar é esse? Queimou todos os outros amores. Ah, que olhar é esse? Ah, que olhar é esse? Quem olha para ele, irmão, aleluia, a pornografia não permanece. Quem olha para ele, a imoralidade não permanece, porque esse fogo vem queimando toda a imoralidade, vem queimando todo o pecado, vem queimando toda a falta de perdão, vem queimando tudo que não presta. Ele começa a nos queimar de dentro para fora. Ah, que olhar é esse? Aleluia. Tem mais uma frase: o olhar triste e carregado de sofrimento de Jesus, como o cordeiro na cruz, dá lugar a um olhar transformador, poderoso e em glória, agora como leão. Uau! Agora como leão. Mas João segue descrevendo, e ele disse: a voz dele era como a voz de muitas águas. Ah, irmão, eu não sei se você já teve o privilégio de ir nas cataratas do Iguaçu. Eu não tive esse privilégio, meu pai foi.
Mas algo que quem vai lá conta, diz que perto da queda d'água você não consegue conversar com ninguém. É impossível. A voz das águas, ela é audível, aleluia, e ela apaga todas as outras vozes. Ah, que voz é essa? Note, eis aqui para mim o motivo principal de João não ter identificado o amigo Jesus. Sim, porque mesmo ele não enxergando Jesus daquela maneira em glória, que ele nunca tinha visto, mesmo assim, ele talvez reconhecesse a voz do amigo. Ah, irmão, nós conhecemos a voz do amigo. Alguém que é bem amigo teu te liga, você pela voz já sabe quem é. Ah, irmão, quando aquela voz falou atrás dele, se fosse a mesma voz, ele teria dito: é o Senhor, mesmo antes de se virar. Mas quando ele se vira, ele começa a descrever, aleluia, aquilo que ele está vendo. Esta era a voz de muitas águas. Que voz é essa? E aqui tem mais uma frase. A voz que antes tinha alcance limitado, agora consegue transitar pela terra, céu e inferno, com a autoridade que lhe é sua desde a eternidade. Que voz é essa? A voz que criou os céus e a terra. João talvez não conhecesse aquela voz, mas as aves conheciam aquela voz. João talvez não conhecesse aquela voz, mas as montanhas conheciam aquela voz. João talvez não conheceu aquela voz, mas a terra seca conheceu aquela voz. Ah, João não conheceu aquela voz, mas os mares conheceram aquela voz. Que voz é essa? E não era só a voz. João continua dizendo: e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Uau! O que é isso, irmão? É autoridade para guerrear e vencer todas as guerras, com uma voz que não pode ser calada, e uma espada que sai da sua boca. Ele guerreia sem lutar. Ah, é o Deus que não precisa ir à guerra para vencer a batalha. Ah, que autoridade é essa? Ah, é esta voz, é esta espada que coloca para correr todo o inferno. Ah, quando essa espada chega, toda a enfermidade tem que correr. Toda dor, toda miséria, toda escassez, todo problema, toda dificuldade é obrigado a bater em retirada. O problema, por que Deus não faz tudo isso na minha e na tua vida? Muitos estão na igreja lutando, e o pior não é que estão lutando, estão perdendo guerras. Se a voz que é sobre todos está à nossa disposição, o problema não é que Deus não quer fazer, Deus está doidinho para fazer. Deus está querendo entrar lá na tua casa e botar ela de perna para o ar. E é isso que muita casa vai precisar acontecer. A questão somos nós permitir e convidar para que Ele entre e faça exatamente tudo aquilo que Ele quer. A grande verdade é que nós queremos Jesus, mas nós damos uma certa jurisdição para Ele trabalhar. Ó Senhor, o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode mexer 95% da minha vida, o Senhor pode mexer. Tem esse 5% que eu quero que o Senhor não toque ali. Esse é o problema. Ou o Senhor entra para fazer tudo, ou Ele não vem fazer nada. Você entendeu? Ou Ele entra com autoridade para fazer tudo, ou Ele não vem. Ele não vem, irmão. Ou é tudo ou nada com Ele. O que Satanás já é diferente. Para Satanás, se tu tiver
1% teu for dele, para ele tá show de bola. Ele vai dizer: eu nunca quis o monopólio. É por isso que ele não tira. Crente que está perdido de dentro da igreja, ele não tira, ele deixa ali, para atrapalhar uns outros. A Bíblia chama esses camaradas de joio. É verdade. E o pior é que nós, pastores, não temos como tirar o joio, irmão. Porque a Bíblia diz que se eu tirar o joio, eu vou acabar tirando alguém que presta junto. E quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo, ele diz: eu tirarei o joio. Quando eu vier, eu tiro os dois. O joio eu lanço ao fogo, e o trigo terá a sua serventia. Aleluia. Jesus está doidinho, irmão, para usar o poder da sua voz, para falar em seu favor, para entrar nesse casamento destruído e mudar tudo aí. Jesus está doidinho para pegar teus filhos. Jesus está doidinho para transformar a tua casa. Jesus está doidinho para pegar aquele teu irmão viciado em jogo, viciado em drogas. Jesus está doidinho para pegar aquele teu filho, aquele teu parente que está no mundo do crime. Ele está querendo. Agora deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer. E às vezes é levando para a cadeia. Deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer. Mas enquanto Deus estava me dando essa mensagem, Ele me falou algo. E daí tem mais uma frasezinha. Muitas vezes Jesus se cala, porque simplesmente não cremos em suas palavras. Quando cremos, Ele fala e decreta. Irmão, Ele só precisa de um coração que creia. Irmão, muitas vezes Deus se cala porque Deus não fala. Porque Deus não fala, porque talvez você não creia. A verdade é que nós temos pôster do leão em casa, e eu tenho também um quadro do leão, coisa mais linda lá em casa, mas nós olhamos para aquele quadro como uma obra de arte apenas. E é uma obra de arte. Mas aquele leão está lá para me mostrar que o meu Deus é o leão. O meu Deus é o leão. Que quando Ele levanta, os outros têm que sair fora. Que quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Que quando Ele decreta, pode levantar o próprio capeta, vai ter que sair. O problema é que nós, muitas vezes, o nosso Deus parece uma lagartixa. Não, Deus não pode fazer isso não. Daí eu vou no agiota. Não, porque Deus, o Deus é um Deus anão, é um Deus pobre, miserável, que não pode abrir uma porta para você. Daí você precisa resolver com as suas forças. Daí você fica ferrado na mão desses caras. Sabe, você está olhando para o teu Deus como se Ele fosse um nada. Alguém que não tem poder para fazer. Aleluia, esse é um dos motivos de Deus ter me dado essa mensagem, para que você entenda. Aleluia, Ele morreu na cruz do Calvário como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. Aleluia, hoje Ele é cordeiro, sim, Ele continua sendo o cordeiro, mas Ele também é leão. Ele é leão. Não se leva um cordeiro para uma batalha. Só se para for ser o almoço. Não se leva, irmão. Você leva o leão. Você vai para a guerra, chama o leão, ele vai com você. Você vai para a guerra, chama o leão, ele vai com você. Você vai para a guerra, chama o leão. Quando nós cremos,
ele fala e decreta. Deus está procurando um coração que creia em suas palavras. Deus está procurando alguém que creia nas promessas. Deus está procurando alguém que creia nas promessas. Deus está falando com alguém aqui, que Deus colocou palavras há um tempo atrás, e você não crê mais, você esqueceu. Deixa eu te dizer, quando Ele encontrar um coração que crê, Ele vai agir. E depois que Ele decretou, irmão, Satanás pode espernear o que ele quiser. Aqui é maravilhoso. João, quando ele vê o amigo glorificado, uau, ele cai ao chão. O texto diz que quando ele viu quem era, ele cai ao chão. Ele sabia que estava diante do amigo. E é maravilhoso, irmão. É impossível vê-lo e permanecer de pé. E aqui eu quero comentar algo. Todas as vezes que o Senhor queria entregar grandes mensagens, enviava Gabriel. Mas aqui, em Pátimos, eu imagino no céu uma conversa. Gabriel pega o livro selado, bota debaixo do braço e diz: posso descer, pai? E Jesus diz: não, é o meu amigo que está lá. Eu estou com saudade dele, ele está com saudade de mim. Deixa que eu mesmo vou. Deixa que eu vou. Um amigo com saudade de outro amigo. E quando João vê, ele não consegue permanecer de pé. Ele precisa se dobrar, ele precisa adorar. Tem mais uma frasezinha. E a última. Precisamos ser a geração que ama estar a seus pés, mesmo não recebendo nada de suas mãos. O Senhor está procurando uma geração que queira Ele apenas por Ele. João conhecia bem os pés de Jesus, porque foi aos pés de Jesus que lá na cruz ele permaneceu até tirarem o corpo de Cristo. Quando aquela tempestade se levantou após a morte de Jesus, muitos fugiram, muitos foram embora, mas João permaneceu lá. João conhecia bem os pés do amigo. Nós temos que ser essa geração que ama estar aos pés dele. Há uma geração que quer Jesus apenas para que ele cure. Há uma geração que quer Jesus apenas para que Ele entre e quebre o nosso galho. Há uma geração que quer Jesus apenas para que Ele ajeite o casamento. Há uma geração que quer Jesus apenas para que a sua empresa vá bem. Há uma geração que quer Jesus apenas pelos benefícios. E há uma legião de pastores mentirosos que pregam esse evangelho funesto de prosperidade apenas pela prosperidade. Estão enganando uma multidão que ama dinheiro. Eu não tenho tanta pena da multidão, é porque os que estão ali amam aquilo ali. É lei de oferta e procura. Se tem gente querendo viver uma vida badernenta, aparece um espertalhão. Eu vou ser pastor dessa gente aqui. E vai aparecer. Agora nós precisamos ser a geração que ama os pés do Senhor. Ama estar aos pés, mesmo que tudo dê errado, Ele continua sendo meu Deus. Mesmo que eu perca o emprego, Ele continua sendo meu Deus. Mesmo que me falte as coisas, Ele continua sendo meu Deus. Mesmo que um tumor maligno se aloje no meu corpo, ainda assim Ele permanece sendo o meu Deus.
Se coloque de pé. Ministério de Louvor pode subir. No capítulo 5 que nós lemos, que é logo na sequência, tá? Esse esquema de capítulo é novo, viu? É novo. Capítulo, já tinha mais de 1000 anos o texto bíblico escrito quando resolveram colocar em capítulos, irmão. Tá? Então fica tranquilo. Aleluia, isso é algo moderno. Não tinha capítulo, era tudo na sequência. Então isso aqui é a mesma coisa, irmão. É um pouquinho para frente. João tem uma visão. E ele tinha sido instruído, tudo que você escreve num livro. E nessa visão, ele vê Jesus como cordeiro, mas também vê Jesus como leão. É interessante que nessa visão, Deus Pai está no trono. E tem na mão um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E um anjo forte, diz alguns textos, diz assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? E então no céu há um burburinho e começa a se procurar. E João começa a chorar porque não foi encontrado ninguém, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra, que fosse digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. E João no texto diz assim: eu chorava muito, porque não havia ninguém que era digno. Mas em meio aos 4 seres viventes e os anciãos estava ali o cordeiro. E o texto diz: como tendo havido estado morto, esse cordeiro, ele vem até Deus Pai que está no trono e pega de suas mãos o livro selado. E quando ele pega os livros selados, um dos anciãos diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é digno de desatar os selos. Ele vai abrir o livro e desatar os selos. É ele, é o leão da tribo de Judá. Jesus pega esse livro, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram e diziam, uns para com os outros: digno, 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 tu és digno, tu és digno, tu és digno de abrir o livro, tu és digno de abrir o livro, tu és digno de desatar os selos, tu és digno. Sim, todas as miríades celestiais começam a adorar, aleluia, aquele que vem como cordeiro. O que eu acho legal, lindo, extraordinário desse texto é que um dos anciãos diz assim: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu e é capaz de abrir o livro. Ele está entre nós. E quando João procura o leão que ali está descrito, ele vem como cordeiro. Irmão, sabe o que isso me ensina? Aleluia, que ele não deixou de ser cordeiro para se tornar o leão. Ele é o Cordeiro Santo, ele é o Cordeiro Imaculado, ele é o Cordeiro que morreu por mim e por você, ele é o Cordeiro que entregou a sua vida, que foi calado ao matadouro, ele é aquele que pagou o preço do meu pecado, ele é.
mas Ele também é o leão. Talvez alguém veio aqui atrás do cordeiro, vai encontrar o cordeiro aqui essa noite. Mas talvez você precisa do leão essa noite. Ele veio. Ele veio. A voz dele é como a voz de muitas águas. O amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. O que o cordeiro fez? Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. Eu quero fazer um convite aqui essa noite. Rápido, irmãos, a gente não tem muito tempo. Aleluia. Talvez você chegou aqui precisando de perdão, precisando de remissão, precisando, aleluia, de receber o alívio da tua alma. Eis aqui o Cordeiro que venceu a morte, o Cordeiro que é digno de abrir o livro e de desatar os selos, o Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia. Sim, Ele ressuscitou por você, pela tua história. Ele ressuscitou para que você pudesse ser alguém, aleluia, melhor do que você é, para que você pudesse cumprir o propósito que um dia o Senhor desenhou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E eu quero perguntar, talvez você veio aqui desiludido com igrejas, entristecido, talvez até parado no caminho, e algo queimando no teu peito. Eu quero te convidar a você que está parado, você que abandonou, não abandonou Jesus, mas abandonou o sistema religioso. Talvez você ande congregando em casa, talvez você desiludido, que não há ninguém que presta no meio evangélico. Ainda tem um remanescente, ainda tem 7.000 que não se dobraram. E o coração de alguém queima aqui, e essa pessoa quer voltar para Jesus. Eu quero te pedir com todo carinho, levanta a tua mão onde você está, você que quer voltar para Jesus. Olha aqui, ó, já valeu a pena, já valeu a pena. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou. Tem mais alguém que o Espírito Santo está queimando o coração. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão onde você está. Eu quero convidar você, sai do teu lugar, pede licença, vem aqui, nós queremos orar por você. É para viver um novo tempo, é para viver um novo tempo, é para viver uma nova história. Há um novo tempo, há salvação na casa. Não há sentido.
gente, tem mais gente, e tem mais gente, e tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Jesus, Jesus, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É festa no céu, é festa no céu, é festa no céu. Ele veio, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, Meu Deus, te esperamos. meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ei, reba queda daia supre, ande quede ca, amandu de flo, ande quede cara, ande Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. Aleluia. Olha, tem uma galera aqui. Aleluia, mas eu tenho um segundo convite para fazer. Há pessoas que nunca foram crentes. Você nunca quis saber de Jesus. Só que convidaram vocês para assistir uma cantata de Páscoa. Talvez até um parente seu que veio apresentar. Isso aí foi a desculpa que Jesus achou para te trazer aqui. Ele quer, o leão quer ir com alguém para casa. Tem gente que vai voltar com o leão para casa. Você quer aceitar esse Jesus? E há algo queimando no peito. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero viver para Ele. Eu quero ser apaixonado. Eu quero ser um dessa geração que ama os pés dele. Eu quero conhecer você. Onde é que está você? Levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Remandere bavaste comandaia subrehai. Meu Deus. Oh, meu Deus. Nós já vamos orar, irmão. Eu não vou ficar insistindo. Já veio um monte de gente aqui. Mas o Espírito Santo te chamou nesse ambiente. É um ambiente de cura. Pede licença. Pede licença aí com todo carinho. Aleluia. Vem aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos profetizar sobre a tua vida. Nós queremos declarar salvação sobre a tua casa, sobre você. Que Deus te dê novas vestes, um novo tempo. Coloque um novo cântico em tua boca. Meu Deus, olha aí, ó. 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 Ele venceu a morte, ressuscitou. Ele vem em glória para salvar. Ele vem em glória para salvar. Ele vem em glória para salvar. Te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio. Te esperamos. Rebadore babasui de comandai alaravasya.